Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Luísa Chaves, tabeliã e registradora do cartório de Terra Alta e Curuçá, bacharel em Direito e mestre pela Escola Paulista de Direito e diretora da ANOREG, Pará. Olá, doutora Luísa. Olá, Raul, tudo bem, querido? Tudo bem, é um prazer tê-la aqui pela segunda vez para tratar de temas tão importantes que são os temas relativos aos registros notariais e registrais dos cartórios em geral. Hoje nós vamos falar sobre inventário extrajudicial, que é um tema relativamente novo, né, no direito brasileiro, porque antes nós só tínhamos a figura do inventário judicial. E a doutora Luísa vai contribuir para que nós possamos entender esse mecanismo do inventário extrajudicial. Doutora Luísa, a partir de quando foi permitido a realização do inventário extrajudicial ou inventário em cartório? Então, Raul, o inventário, como você próprio falou, é um procedimento, um mecanismo relativamente novo, né? A Lei 11.441 de 2007, ela trouxe essa inovação para o direito brasileiro. Então, a partir da lei, permitiu-se o inventário extrajudicial, assim como o divórcio também extrajudicial. Então, se a gente for parar para pensar, né, é um procedimento que relativamente novo, né? Muito novo, muito novo. E quais são as vantagens das partes fazerem um inventário extrajudicial? Então, quando a gente fala em inventário, né, no evento morte, a gente lembra logo do prazo, né, do tempo que se gasta para concluir o inventário. Então, quando a gente fala dos cartórios, dos serviços notariais e registrais, eu digo que a principal vantagem seria a celeridade, né? Se o advogado estiver com toda a documentação em dia, o cartório, o tabelionato de notas, consegue entregar um inventário bem rápido, muito rapidamente, para que as partes consigam concluir esse inventário, né? Essa transferência do patrimônio aí, da herança para os herdeiros. Doutora Luísa, eu quero falar um pouco da minha experiência aqui e dizer que o processo de inventário na justiça é um dos mais longos que eu conheço, porque tem sempre discordância, tem uma série de formalidades que você depende de juiz, depende de decisão judicial, depende de cartório, enfim. Isso tudo, até onde eu pude perceber, no inventário extrajudicial, é muito mais enxuto, muito mais compilado, e com isso a celeridade realmente é muito maior se a gente comparar os dois procedimentos, né? Estou falando aqui de experiência própria. Havendo filhos menores ou herdeiros menores, pode ser feito o inventário extrajudicial em cartório? Então, a lei ela traz alguns requisitos, né? Então, quando ocorrer, de fato, a existência de filho menor ou incapaz, infelizmente, ainda não é possível fazer via cartório, né? Via inventário extrajudicial. Mas, como você falou, o inventário extrajudicial, a gente tem alguns requisitos, e o principal requisito que ele requer é a concordância das partes. Então, quando a gente tem a concordância entre os herdeiros, é muito mais fácil e muito mais célere ingressar com o inventário extrajudicial. É o que nós chamamos do fenômeno da desjudicialização, né? Sim, essa sim. lei é um marco justamente com relação a essa desjudicialização. Tirar um pouco ali os serviços do Poder Judiciário e trazer para o inventário, para o extrajudicial. O Instituto Brasileiro de Família tem um pedido para que, quando houver menores ou incapazes, que possa acontecer também no cartório. Como a lei é de 2007, a gente percebe que vieram acontecendo algumas inovações. Então, a gente tenta acompanhar nessas inovações
Então, por exemplo, o divórcio hoje, em alguns estados, já se permite fazer quando há menores. Tá? Existe um procedimento específico, mas Da já é possível. Corregedoria Estadual. Isso, é. Então, para o inventário, eu acredito que vai caminhar nesse caminho também. Tá, entendi. E quando houver testamento deixado pelo de cujos, é possível fazer o inventário em cartório? Atualmente, sim. Lá no início da lei, né, lá em 2007, a lei dizia que, havendo testamento, o inventário ocorreria judicialmente. Mas hoje também já existe uma inovação. Tá? Então, quando estiver com testamento, quando ocorrer o testamento, a parte pode levar esse testamento ao Poder Judiciário e o juiz vai autorizar, vai homologar, vai verificar os requisitos legais desse testamento e vai autorizar que o inventário seja feito no extrajudicial. Então, hoje já é possível sim, mas precisa caminhar dessa forma. Então, a gente verifica que o extrajudicial cada vez mais, né, vem ampliando aí as possibilidades. Só para esclarecer, se eu tiver um testamento, antes eu tenho que passar com esse testamento pelo judiciário. Isso, perfeito. E se os herdeiros concordarem que aquele testamento é válido e não se opuserem ao testamento, mesmo assim... Mesmo assim, precisa de um aval, seria uma espécie de Sim. aval, de uma análise inicial pelo juiz. Então, o juiz faz aquela análise dos requisitos do testamento e encaminha autoriza para que as partes encaminhem para o inventário extrajudicial, para o cartório. Isso me parece assim um percalço que poderia ser eliminado, né? Já poderia. que se os herdeiros concordam que um deles vai receber uma porção maior, porque tem um testamento, porque o falecido deixou para terceiros, eu não vejo motivo Verdade, com certeza. para judicializar essa questão, já que todo mundo está de acordo, né? Mas, enfim, ainda é assim que funciona. E nesse ato do inventário extrajudicial, é obrigatória a participação do advogado? Sim, esse ato, ele precisa da presença de um advogado, né? Lá no início da lei, ainda cogitou-se não ter a presença do advogado, mas, no meu entendimento, é como se fosse um processo, né? Só que, ao invés de fazer o processo no judiciário, se está fazendo o processo no extrajudicial. Então, foi acertada essa legislação no sentido de que, sim, precisa de um advogado para quê? Para orientar as partes, né, para dizer de que forma vai partilhar aquele patrimônio. Então, sim, é de suma importância a presença de um advogado e é obrigatória essa presença. E esse advogado pode ser comum entre os herdeiros, como cada herdeiro pode nomear o seu advogado e sentar todo mundo para fazer o acordo. Isso, pode ser um advogado para as partes ou um advogado diferente para cada parte, desde que estejam concordes. Sim, perfeito. E qual a forma de cobrança dos emolumentos, custas, impostos, dessa modalidade de inventário? É a mesma do Na nossa tabela de emolumentos aqui do Estado do Pará, nós temos uma tabela diferenciada para o inventário, que chega a ser inferior, salvo engano, ao de uma operação imobiliária. Então, a gente tem essa tabela específica para os inventários extrajudiciais e, nesse caso, por se tratar de inventário, né, recolhe-se o imposto que é o ITCMD, né, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Sim. Então, basicamente, estando com o ITCMD, estando com a documentação em dia, né, a certidão dos imóveis, o advogado, documentação das partes, se você tiver tudo isso em mãos, em 3 dias você consegue concluir o inventário no tabelionato de notas. Claro, se houver concordância de todos os herdeiros, porque o que a gente vê como advogado é que, às vezes, se reúne todos os requisitos para um inventário extrajudicial, mas os herdeiros começam a brigar. Mas eu quero esse bem aqui, esse quadro, esse jogo de talheres, sabe? Começa a arrumar motivos para...
não se desapegar e fica apegado e fica achando que está sendo prejudicado. Nesse momento aflora todos os sentimentos lá de toda uma vida. É verdade. Às vezes de se sentir rejeitado, de se sentir diminuído pelo falecido, porque não se dava bem com o pai, com a mãe, acha que o irmão vai ser favorecido ou que um outro herdeiro vai ser favorecido. Então, essas questões aí que eu reputo de natureza mais psicológicas, né? Nós temos mesmo a gente tem que estar preparado para fazer aquela preleção e dizer, olha, é melhor fazer um acordo, gastar menos, se livrar de toda aquela tortura do processo. Eu posso falar isso porque a gente vive o dia a dia de um processo judicial, sabe como é desgastante. O próprio herdeiro, né, ele fica numa ansiedade, e aí, o que o juiz decidiu, o que vai decidir? E a gente sabe que no final do inventário, se não se chegar a um acordo de partilha, o juiz vai fazer o quê? Mandar vender tudo e dar uma parte do dinheiro para cada um. Essa que é a solução final, e que nem sempre vai contemplar os anseios daqueles, dos herdeiros, né? Porque às vezes a pessoa quer ficar com o imóvel, quer dividir, quando for possível dividir, e fica aí brigando um tempão, 10, 15 anos, para chegar a uma solução pior do que aquela que seria no acordo. Isso, com certeza. Então, na minha opinião, como advogado, o inventário extrajudicial foi um grande avanço legislativo. Foi um grande avanço mesmo. Acontece na prática realmente isso, né? A gente verifica que começa ali um inventário consensual e quando vê as partes estão ali litigando. Aí, nesse caso, infelizmente, tem que partir para o Poder Judiciário. E se a gente for parar para pensar, tempo é dinheiro, né? E o tempo que leva o inventário, né, no Poder Judiciário, muitas vezes, porque precisa seguir um rito processual, então, realmente, é desvantajoso para os herdeiros nesse sentido. E dependendo da natureza do bem, quanto mais você demora para partilhar, aquele que está na posse do bem vai criando mais ônus para ele mesmo, porque ele vai ter que prestar conta dos frutos, se for uma fazenda, se tiver plantação, ou se for imóveis que rendeu aluguel, e ele não chegar a um acordo ou não ajuizar para que esses valores sejam depositados em juízo, né, para o inventariante chegar à partilha, fica difícil. Fica difícil. E a grande inovação, Raul, também é que possibilita, né, pelo inotariado, fazer o inventário. Então, se tiver uma das partes, de repente, em outro estado, né, em outro país, nós temos agora a plataforma do inotariado, onde pode ser feito os atos notariais via videoconferência. Então, isso também é uma inovação aí que facilita. Lógico que tem umas regrinhas ali de delimitação geográfica, mas já tem essa possibilidade também. Sim, a doutora Larissa já teve a oportunidade de dar uma entrevista aqui e falar sobre isso. E eu acho que isso tem crescido muito, né? Tem sido muito utilizado. E deu certo. Deu certo, rolou. Verdade. Doutora Luísa, eu agradeço muito os seus esclarecimentos, tá? Quero dizer que a gente está aqui à disposição para assistir às suas aulas sobre essas matérias importantes, sobre essas questões de cartório, que são muito bem-vindas para os advogados e para o público em geral, porque às vezes a pessoa fica perdido no caso da perda de um ente querido e não sabe por onde começar, né? E muitas vezes, por ignorância, vai deixando o patrimônio. Então, hoje já sabe que o primeiro caminho é procurar um cartório e vai receber a orientação, né, ou um advogado para receber a orientação de qual é a melhor forma de se fazer o inventário. Certo. Eu que agradeço, Raul, mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui sobre cartórios, né? Quando alguém me chama para falar de cartório, eu sempre assim aceito com muita gratificação, né? Com muita gratidão, porque eu acredito que os serviços notariais e registrais, eles são essenciais
para a coletividade, para a sociedade. Então, como você falou, a informação ela é muito importante. Então, eu me coloco à disposição, assim como a Noreg, nossa Associação dos Cartórios, a Arpen também, que eu faço parte. Então, muito obrigada desde já. Obrigado. Até mais. Até mais.